Obrigado, Djaneira. Bom dia a vocês e a você de todo o Brasil ligado na programação da TV Canção Nova. Agora são 9 horas e 22 minutos, hora de notícias aqui na TV Canção Nova. A catequese, o Papa retoma estes encontros com os fiéis, que acontece todas as quartas-feiras. E o Irã pede que o governo brasileiro explique nota de apoio à luta contra o terrorismo. E ainda, Receita Federal abre as consultas ao primeiro lote residual do imposto de renda de pessoa física. Estas e outras notícias você confere a partir de agora. O Papa Francisco retomou hoje o tradicional encontro com os peregrinos na catequese de quartas-feiras. Na primeira catequese do ano, mostrou, através do exemplo do apóstolo Paulo, que as provações podem também ser possibilidades de anúncio do Evangelho. As informações com a repórter Lízia Costa. Bom dia, André. Bom dia a todos. Primeira catequese deste ano, o Papa Francisco recebeu os peregrinos na Sala Paulo VI, porque aqui as temperaturas baixaram ainda mais neste período, para ter um pouco mais de conforto para quem vem visitar a cidade também participar da catequese com o Papa. Ele recebe na Sala Paulo VI. E hoje ele deu continuidade ao ciclo de reflexões sobre o livro dos Atos dos Apóstolos, um livro que o Papa conta narrar a viagem do Evangelho, primeiro nas terras orientais e depois atravessando também o mar. E o Papa destacou justamente que a perseguição a Paulo fez com que o Evangelho chegasse a tantos lugares. Agora Paulo é mandado a Roma porque está condenado, é mandado para ser julgado em Roma, e neste trajeto, neste percurso na navegação, acontece todo um problema com a embarcação, um naufrágio, mas Paulo permanece firme e aproveita também deste problema, dessa situação, para anunciar o Evangelho e para também comunicar aquilo que é a palavra de Deus. O Papa Francisco destacou que quando Paulo sofre esse naufrágio, recebe a palavra de Deus que nem ele, nem as pessoas que estão no barco vão sofrer nenhum mal. E Francisco disse dessa missão de Paulo, de mesmo em meio às provações, não cessa de ser guardião da vida dos outros e animador da esperança. Francisco ainda destacou que quando Paulo chega a Malta, ele é acolhido pelos malteses, destacou a boa acolhida dos malteses, e ali Paulo se coloca a serviço daquelas pessoas, alimentando o fogo, colocando lenha naquele fogo para esquentar aqueles que estão reunidos. Neste momento, o Papa destaca que Paulo foi mordido por uma serpente, mas não morreu. As pessoas chegaram a pensar que ele fosse uma divindade, mas ali Paulo mais uma vez aproveita dessa situação de provação para anunciar o Evangelho, para falar sobre Deus. E o Papa destacou justamente que quando alguém se encontra com a salvação, não tem como reter, não tem como manter para si mesmo, mas é preciso comunicá-la. Então, dessa catequese, o Papa destaca que nestes momentos difíceis, nós podemos, como Paulo, aprender a comunicar a palavra de Deus, comunicar este encontro verdadeiro que fizemos com ele. O texto completo dessa catequese está disponível no nosso site noticias.cançãonova.com. Vale a pena ler, vale a pena acompanhar toda essa catequese, esse ciclo de reflexões sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. De Roma, Lízia Costa para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E a gente acompanha agora as notícias pelo mundo. Nesta quarta-feira, o assunto é o ataque iraniano a 2 bases americanas no Iraque na noite de ontem. O The New York Times chama de vingança feroz. Autoridades iraquianas dizem que os ataques, envolvendo pelo menos uma dúzia de mísseis, não causaram baixas americanas nem iraquianas. O presidente Donald Trump fez uma avaliação otimista. O francês Le Monde classifica como vingança do Irã contra Trump, resposta de Teherã ao assassinato de Soleimani. E o espanhol El País afirma: atentado aumenta a tensão no Oriente Médio após o assassinato do general iraniano. E a queda de um avião com 176 pessoas a bordo no Irã também é notícia internacional no dia de hoje. O Boeing 737 da empresa ucraniana Ukraine International Airlines, que fazia a rota Teherã-Kiev, caiu nesta madrugada logo após a decolagem do aeroporto Imam Khomeini, próximo a Teherã. Kiev ordenou que todas as companhias aéreas ucranianas suspendessem os voos para o Irã e seu espaço aéreo.
Mas o governo ucraniano, através da embaixada em Teherã, descartou outras causas que não técnicas para o acidente. A queda do voo PS-752 agrava ainda mais a crise da Boeing, que está sob investigação por queda de outros 2 voos do modelo 737 MAX. As causas do acidente ainda são desconhecidas. A mídia iraniana aponta causas técnicas e falhas no motor da aeronave. O evento coincide com a escalada de tensão entre os Estados Unidos e o Irã. A Ucrânia vai enviar especialistas a campo para investigar as causas. Não houve sobreviventes. A gente continua falando das tensões envolvendo Irã e Estados Unidos. O governo iraniano convocou a representante da embaixada no Brasil para esclarecer a nota em que o governo brasileiro diz apoiar a luta contra o terrorismo. A gente não tem ainda mas a gente continua. Ok, a gente vai para o intervalo então e daqui a pouco a gente volta com outras informações. A gente tem aí imagens da Ponte Estaiada aqui na capital paulista. Olha, a gente está de volta e agora há pouco a Lísia trouxe informações da catequese, sobre a catequese com o Papa Francisco, né? É importante dizer que no final da catequese, o Papa convidou as pessoas a rezarem para que o Senhor ajude o povo australiano neste momento difícil com os incêndios que ocorrem por lá. Ele também recebeu com pesar a notícia do acidente aéreo no Irã e disse que reza pela alma dos falecidos e convoca a força do amor misericordioso de Deus Todo-Poderoso. A gente agora sim volta então a falar sobre as tensões envolvendo o Irã e os Estados Unidos, porque o governo iraniano convocou então a presidente da Embaixada do Brasil para esclarecer a nota em que o governo brasileiro diz apoiar a luta contra o terrorismo. A informação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores. Maria Cristina Lopes, que é a encarregada de negócios do Brasil em Teherã, foi convocada pela chancelaria iraniana. Um dia após o ataque dos Estados Unidos no Iraque, que matou o general iraniano Qassem Soleimani, o Itamaraty divulgou nota na qual disse apoiar a luta contra o flagelo do terrorismo. Além disso, o governo brasileiro condenou o ataque à embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, cidade onde Soleimani foi morto, mas não condenou a morte do iraniano. Apesar da convocação, o Ministério brasileiro se limitou a dizer que a conversa teve teor reservado e que não detalharia o assunto, mas que tudo ocorreu na cordialidade e dentro da normalidade da prática diplomática. De Brasília, Felipe Barcelos para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. A Receita Federal abre hoje as consultas ao primeiro lote residual do imposto de renda de pessoa física, incluindo as restituições dos exercícios de 2008 a 2018. Os lotes residuais são os de contribuintes que caíram na malha fina do imposto de renda, mas depois regularizaram as pendências. De acordo com a Receita, ao todo, 186 mil contribuintes receberão o imposto de renda, totalizando 725 milhões que serão pagos a partir do dia 15 de janeiro. Janeiro, além das contas tradicionais de início de ano, tem material escolar nas despesas de muitas famílias. E, neste caso, o que todo mundo quer mesmo é economizar na hora da compra. O primeiro passo para economizar é reutilizar itens do ano passado, como a mochila, a régua, a tesoura. Outra dica é gastar perna e pesquisar. Lojas de variedade podem ter melhor preço do que papelarias. Os itens do material escolar estão até 8% mais caro, segundo a Associação do Setor. E a orientação de alguns especialistas é não trazer crianças na hora da compra ou negociar com elas, por exemplo, a troca daquele caderno com um personagem famoso por outro de marca mais barato. E o Procon orienta que os itens de uso coletivo são proibidos na lista do material escolar. E a única forma mesmo disso não pesar no bolso é ir guardando um pouquinho ao longo do ano ou utilizar o 13º. Quem não fez isso, fica a dica aí
no próximo ano. Elaine Santos para o Canção Nova Notícias. Os incêndios florestais na Austrália já devastaram quase 5 milhões de hectares de florestas e áreas agrícolas. A fumaça se espalhou pela América Latina e ontem chegou ao Rio Grande do Sul, como era previsto. Essa fumaça pode ser percebida em algumas cidades gaúchas, por uma coloração diferente no pôr do sol. Mas os moradores da região podem ficar tranquilos. Não cai fuligem do céu e não há alteração na temperatura e nem nas condições para chuva. Confira agora a previsão do tempo para todo o Brasil. Em boa parte do Rio Grande do Sul, o tempo fica firme e faz sol. Em Santa Catarina e no Paraná ocorrem pancadas isoladas de chuva à tarde. O sol aparece em todos os estados do Sudeste e esquenta nesta quarta, mas as pancadas de chuva continuam por todos os estados. Há risco de temporais no estado de São Paulo. Faz calor com previsão de chuva no centro-oeste. Na maior parte da região, a chuva chega a partir da tarde. Já no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, pode chover mais cedo. No norte, há risco de temporais no Pará e Tocantins. Chuvas isoladas a partir da tarde nas demais áreas da região. Já no Acre e em Roraima, sol, calor e tempo firme. No Nordeste, não chove nesta quarta-feira entre o sul da Bahia e o leste de Pernambuco. Pode chover rápido entre o litoral da Paraíba e do Ceará. Nas demais áreas, faz sol de manhã e à tarde a previsão é de pancadas de chuva moderadas a fortes. A seguir, Dom Antônio Afonso de Miranda, bispo de Taubaté, vai completar 100 anos. As celebrações já começaram. É o que a gente vai ver no próximo bloco. Nossa equipe está pelas ruas de São Paulo e traz imagens ao vivo da capital paulista na Marginal Pinheiros. Canção Nova Notícias volta daqui a pouquinho. Estamos de volta e agora a gente fala sobre uma situação preocupante na região amazônica. Aumentaram por lá os casos de escalpelamento. Esse acidente é causado pelo eixo das embarcações e retira à força o couro cabeludo de meninas e mulheres. A última vítima foi uma criança de apenas 7 anos na cidade de Oriximiná, no estado do Pará. Veja na reportagem. A Carliane, ela sofreu um acidente com motor de embarcação aos 9 anos no município de Portel, no arquipélago do Marajó. A peruca retomou a aparência externa, mas Carliane carrega as marcas do acidente na alma. Eu fiquei muito tempo infeliz, entendeu? Eu passei 7 anos da minha vida triste, depressiva, eu chorava muito. Eu sofria muito bullying na escola também. Eu achava que ninguém gostava de mim, por eu ter sofrido um acidente. O escalpelamento é um acidente gravíssimo que ocorre aqui, nos rios da Amazônia. No Pará, em 2019, foram 13 vítimas. A última, uma menina de apenas 7 anos, que teve o couro cabeludo totalmente arrancado pelo eixo do motor das embarcações, que é a principal forma de transporte nessas localidades. O acidente com escalpelamento, ele é uma realidade amazônica, uma realidade principalmente paraense. Embora ele ocorra em outras regiões da bacia amazônica, a maior incidência dele é no estado do Pará. Então, o estado do Pará precisa olhar para essa situação com maior atenção. Na capital paraense, as mulheres acidentadas aliam o tratamento à reconstrução da vida no espaço Acolher. O objetivo dele é o atendimento às vítimas de escalpelamento, né? A gente faz todo um acompanhamento psicossocial, um acompanhamento pedagógico. Elas têm a classe hospitalar que atende aqui, que um dos grandes problemas das vítimas de escalpelamento era perder o ano letivo ou mesmo abandonar a escola. Então a gente tem a classe hospitalar, tem todo atendimento social e todo acompanhamento psicológico. Hoje, com 18 anos, Carliane busca dentro de si uma fortaleza que a deixa mais confiante para enfrentar os obstáculos da vida. Eu decidi que eu não vou deixar ninguém me abaixar meu autoestima, porque eu sou uma pessoa que eu já vim de muito sofrimento
E que por mais que alguém diga que eu não sou capaz, eu sei que eu sou capaz. Eu vou estudar, eu vou me dedicar, eu vou passar por superações, eu vou me vencer, eu vou chegar onde eu quero. É preciso saber onde está o problema, porque se alguém está se acidentando dessa forma é porque alguma coisa está errada. Mas a gente enaltece o trabalho dessas associações e instituições que ajudam essas mulheres a seguirem em frente. Bom, férias e viagens são a combinação perfeita, desde que os imprevistos não apareçam. Mas para minimizá-los, fazer uma revisão no carro pode ajudar. Há 2 meses, o publicitário Fábio planejou uma viagem com a família. A ideia é curtir as férias de janeiro sem dor de cabeça. Estou viajando com meus avós e com meu irmão. Meus avós são idosos, já há mais de 80 anos. E não pode dar nada errado, né? Eu preciso que realmente tudo dê certo. Porque imagina, se o carro quebra no meio da trilha, no meio do mato, com 2 idosos de 80 anos, vai ficar complicado, né? Para isso, ele se preocupou com a manutenção preventiva do carro. E por isso eu trouxe o carro para trocar, na verdade, o óleo do câmbio. Além deste item, há uma lista básica que precisa ser verificada. Antes de pegar a estrada, peça ao mecânico para avaliar o óleo de motor e filtro, pneus, bateria, cabos e velas, fluido de arrefecimento, embreagem, reservatório e paletas do limpador, freios, suspensão, luzes e faróis, terminais e rolamentos, alinhamento e balanceamento de rodas. O ideal é que se faça uma revisão preventiva a cada 10 mil quilômetros. Poxa, mas meu carro está em ordem. Eu sei que o carro está em ordem, mas um reaperto de suspensão, uma verificação se tem alguma coifa com vazamento, algum coxim danificado. Você consegue manter o carro em ordem. A parte elétrica também precisa ser revisada. Da parte elétrica a gente consegue verificar todas as luzes, lanterna traseira, luz de freio, luz de ré, pisca-alerta, lanterna dianteira, farol alto, farol baixo, luz de farol de neblina se o carro tiver. Conseguimos testar bateria, alternador, assim como palheta do limpador, que é importantíssimo, a gente só usa realmente quando chove. São coisas que as pessoas não atentam. Por quê? Porque não usam com frequência. Segundo o mecânico, o próprio condutor pode perceber se o carro apresenta algum defeito. Mas não é só para a segurança que serve a manutenção preventiva. Ela também é benéfica para o bolso do condutor. Ele pode economizar até 40% se fizer uma revisão antes que um problema apareça para então consertá-lo. Desse jeito, a combinação fica realmente perfeita. Férias, viagem, economia e segurança. Sim, muito melhor a preventiva do que a corretiva. A manutenção preventiva evita problemas durante a viagem e gastos adicionais, porque a manutenção corretiva é sempre mais caro, né? Dom Antônio Afonso de Miranda, que é bispo emérito de Taubaté, presidiu a missa de abertura da trezena em honra a São Sebastião, na cidade de Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. A missa contou com a presença de fiéis e também de membros da comunidade Canção Nova. E esta celebração também antecipa as comemorações de uma data bem especial, o centenário de vida de Dom Antônio, que será no dia 14 de abril. É motivo de uma alegria muito grande, porque muito poucos, ou quase nenhum, dentre os padres e bispos atingem isso, né? No passado, havia mais longevos, né? Parece que bispos, sobretudo, viviam mais amplamente. E eu lá vou numa passagem de coragem, né? Dom Antônio Afonso de Miranda é peça-chave para o nascimento da comunidade Canção Nova, inspirado a partir das palavras do Papa Paulo VI, no documento na exortação apostólica Evangelii Nuntiandi, no qual ele falou para o Padre Jonas: comece com os jovens, pois com eles é mais fácil. A partir disso, o Padre Jonas iniciou o catecumenato e lançou a proposta: quem está disposto a deixar casa, trabalho, estudos, família, para morar comigo em comunidade? Dom Antônio Afonso de Miranda, bispo emérito de Taubaté,
completa neste ano de 2020 100 anos de vida e 75 anos de vida sacerdotal. Mauricéia Silva para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Outras informações você confere no noticias.cançãonova.com ou no Canção Nova Notícias, edição da noite às 6h45. Um bom dia para você. Até amanhã. Fique agora na companhia de Renata Vasconcelos no programa Manhã Viva. Até lá.